O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 11. Stri Parva, ou Livro das Mulheres. Tendo reverenciado Narayana e Nara, o principal dos seres masculinos, e a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida. Visuka Parva. Capítulo 1. Sanjaya conforta Dhritarashtra. Janamejaya disse, depois que Duryodhana tinha morrido e depois que todos os guerreiros também tinham morrido em batalha, o que, ó o sábio, fez o rei Dhritarashtra ao receber a notícia? O que também fez o rei Kuru de grande alma Yudhishthira, o filho de Dharma? O que fizeram os 3 sobreviventes, do exército Kuru, isto é, Kripa e os outros? Eu ouvi tudo sobre as façanhas de Ashvatthama. Dize-me o que aconteceu depois daquela mútua pronunciação de maldições. Conta-me tudo o que Sanjaya disse ao velho rei cego. Vaisampayana disse, depois de ter perdido seus 100 filhos, o rei Dhritarashtra, atormentado pela dor por causa disso, triste, e parecendo uma árvore com os ramos cortados, ficou oprimido pela ansiedade e perdeu seu poder de fala. Possuidor de grande sabedoria, Sanjaya, se aproximando do monarca, dirigiu-se a ele, dizendo, por que tu sofres, ó monarca? A dor não serve a nenhum propósito. 18 Akshauhines de combatentes, ó rei, estão mortos. A terra ficou desolada, e está quase vazia agora. Reis de diversos reinos, vindos de diversas regiões, unidos com teu filho, para ajudá-lo em batalha, todos sacrificaram suas vidas. Que agora os ritos fúnebres dos teus pais e filhos e netos e parentes e amigos e preceptores sejam realizados na devida ordem. Vaisampayana continuou. Desprovido de seus filhos e conselheiros e de todos os seus amigos, o rei Dhritarashtra de grande energia de repente caiu por terra como uma árvore arrancada pelo vento. Dhritarashtra disse, desprovido como eu estou de filhos e conselheiros e de todos os meus amigos, eu vou, sem dúvida, ter que vagar em tristeza sobre a terra. Que necessidade eu tenho agora da própria vida, deixado como fui por parentes e amigos e parecendo como uma ave com as asas cortadas e afligido pela decrepitude? Sem um reino, sem parentes, e desprovido de visão, eu, alto de grande sabedoria, não posso mais brilhar sobre a terra assim como um luminar privado do seu esplendor. Eu não segui os conselhos dos amigos, do filho de Jamadagni, do Rishi Celeste Narada, e do nascido na ilha, Krishna, quanto eles me ofereceram conselhos. No meio da assembleia Krishna me disse o que era para o meu bem, dizendo, uma trégua, temporária, das hostilidades, ó rei. Que teu filho leve o reino inteiro. Dê somente 5 aldeias para os Pandavas. Tolo que eu fui, de não seguir esse conselho, eu sou agora obrigado a me arrepender tão dolorosamente. Eu não escutei os conselhos corretos de Bhishma. Pai, sabendo da morte de Duryodhana, cujos rugidos eram tão profundos quanto os de um touro, sabendo também da morte de Dussasana e da extinção de Karna e do pôr do sol Drona, o meu coração não se parte em pedaços. Eu, ó Sanjaya, não me lembro de nenhuma má ação cometida por mim nos tempos passados cujas consequências, tolo como sou, eu estou sofrendo hoje. Sem dúvida eu cometi grandes pecados em minhas vidas passadas, pelos quais o Ordenador Supremo estabeleceu que eu sofresse tal quantidade de dor. Essa destruição de todos os meus parentes, esse extermínio de todos os meus bem-querentes e amigos, nessa velhice, vem sobre mim pela força do destino. Que o outro homem é sobre a terra que esteja mais angustiado do que a minha pessoa desventurada. Já que é assim, que os Pandavas me vejam neste dia firmemente decidido a me dirigir para o longo caminho que leva às regiões de Brahman. Vaisampayana continuou. Enquanto o rei Dhritarashtra lamentava dessa maneira, Sanjaya se dirigiu a ele nas seguintes palavras para dissipar a sua aflição. Livra-te da tua dor, ó monarca. Tu ouviste as conclusões dos Vedas e o conteúdo de diversas escrituras e escritos sagrados, dos lábios dos antigos, ó rei. Tu ouviste aquelas palavras que os sábios disseram a Sanjaya enquanto o último sofria por causa da morte de seu filho. Quando teu filho, ó monarca, contraiu orgulho que é nascido da juventude, tu não aceitaste os conselhos oferecidos a ti pelos teus bem-querentes.
Desejoso de resultados, tu, por avareza, não fizeste o que era realmente para o teu benefício. A tua própria inteligência, como uma espada afiada, te feriu. Tu geralmente agradaste àqueles de mau comportamento. Teu filho teve Dussasana como seu conselheiro, e o filho de alma perversa de Radha, e o igualmente perverso Sakuni Citrasena de mente tola, e Salya. Teu filho, pelo seu próprio comportamento, fez do mundo inteiro seu inimigo. Teu filho, ó Bharata, não obedeceu às palavras de Bhishma, o venerável chefe dos Kurus, de Gandhara e Vidura, de Drona, ó rei, de Kripa, o filho de Sharadvata, do poderosamente armado Krishna, do inteligente Narada, e de muitos outros rishis, e do próprio Vyasa de energia incomensurável. Embora possuidor de coragem, o teu filho tinha pouca inteligência, era orgulhoso, sempre desejoso de lutar, mau, indisciplinado e descontente. Tu és possuidor de erudição e inteligência e és sempre sincero. Aqueles que são tão íntegros e possuidores de tal inteligência como tu nunca são entorpecidos pela dor. A virtude não era considerada por nenhuma deles. A batalha era a única palavra em seus lábios. Por isso a classe kshatriya foi exterminada e a fama dos teus inimigos aumentada. Tu ocupaste a posição de árbitro, mas não proferiste uma palavra de conselho salutar. Inadequado como tu eras para a tarefa, tu não seguraste os pratos da balança equilibradamente. Toda pessoa deve, no início, adotar tal linha de ação benéfica para que não tenha, no fim, que se arrepender de alguma coisa já feita por ela. Por afeição por teu filho, ó monarca, tu fizeste o que era agradável para Duryodhana. Tu és obrigado a te arrepender por isso agora. Não cabe a ti, no entanto, ceder à angústia. O homem cujos olhos estão dirigidos somente para o mel sem serem dirigidos uma vez para a queda encontra a destruição pela sua avareza pelo mel. Tal homem é obrigado a se arrepender assim como tu. O homem que se entrega à aflição nunca ganha prosperidade. Por se afligir uma pessoa perde os resultados que deseja. A tristeza é também um obstáculo para a aquisição de objetos caros a nós. O homem que cede à tristeza perde até a sua salvação. O homem que esconde um carvão ardente dentro das dobras de seu traje e é queimado pelo fogo aceso, por este é declarado um tolo se ele se aflige por seus ferimentos. Tu mesmo, com teu filho, com tuas palavras, atiçaste o fogo parta, e com sua avareza servindo de manteiga clarificada, fizeste aquele fogo resplandecer a chamas ardentes. Quando aquele fogo se inflamou dessa maneira, os teus filhos caíram dentro dele como insetos. Não cabe a ti, no entanto, sofrer agora por eles que foram todos queimados no fogo das flechas do inimigo. O rosto manchado de lágrimas, ó rei, que exibes agora não é aprovado pelas escrituras ou elogiado pelos sábios. Essas lágrimas, como faíscas de fogo, queimam os mortos pelos quais elas são derramadas. Mata tua tristeza com tua inteligência, e te mantém firme com a força do teu próprio ser. Dessa maneira o rei foi confortado por Sanjaya de grande alma. Vidura então, ó opressor de inimigos, dirigiu-se novamente ao rei, demonstrando grande inteligência. Capítulo 2. Vidura conforta Dhritarashtra, sobre aflição e morte. Vaisampayana disse: ouve, ó Janamejaya, as palavras como néctar que Vidura disse ao filho de Vishitravirya e pelas quais ele alegrou aquele touro entre homens. Vidura disse: levanta, ó rei. Porque tu estás estirado no chão? Mantém-te firme com teu próprio ser. Ó rei, esse mesmo é o fim derradeiro de todas as criaturas vivas. Tudo reunido junto termina em destruição. Tudo que chega ao alto seguramente cairá. A união seguramente terminará na separação. A vida seguramente terminará na morte. O destruidor, ó Bharata, arrasta ambos, o herói e o covarde. Porque então, ó touro entre os kshatriyas, ele não arrastaria os kshatriyas envolvidos em batalha. Aquele que não luta parece escapar com vida. Quando, no entanto, chega a hora de uma pessoa, ó rei, ela não pode escapar. Quanto às criaturas vivas, elas são inexistentes a princípio. Elas existem por um período que fica entre meio. Ao fim elas mais uma vez se tornam inexistentes. Qual motivo de angústia então há nisso?
O homem que se entrega à dor não tem êxito em se reunir com os mortos. Por se entregar à dor, ele mesmo não morre. Quando esse é o rumo do mundo, porque tu cedes à tristeza, a morte arrasta todas as criaturas, até os deuses. Não há ninguém caro ou odioso para a morte, ou o melhor dos curos. Como o vento arranca os topos de todas as folhas de grama, assim mesmo, ó touro da raça Bharata, a morte tem autoridade suprema sobre todas as criaturas. Todas as criaturas são como membros de uma caravana com destino a um mesmo lugar. Visto que a morte encontrará a todos, pouco importa quem ela encontra primeiro. Não cabe a ti, ó rei, sofrer por aqueles que foram mortos em batalha. Se as escrituras são alguma autoridade, todos eles obtiveram o fim mais sublime. Todos eles eram versados nos Vedas. Todos eles tinham cumprido votos. Enfrentando o inimigo, todos eles encontraram a morte. Que causa de angústia então há nisso? Invisíveis eles eram, antes do nascimento. Tendo vindo daquela região desconhecida, eles se tornaram invisíveis novamente. Eles não são teus, nem tu és deles. Que tristeza então há em tal desaparecimento? Se morto, alguém ganha o céu. Por matar, fama é obtida. Ambos, em relação a nós, são produtivos de grande mérito. A batalha, portanto, não é inútil. Sem dúvida, Indra projetará para eles regiões capazes de realizar todos os desejos. Esses, ó touro entre homens, se tornam os convidados de Indra. Os homens não podem, por sacrifícios com presentes abundantes, por penitências ascéticas ou erudição, ir tão depressa para o céu quanto os heróis mortos em batalha. Sobre os corpos dos heróis hostis, constituindo fogo sacrificial, eles despejarão as suas libações de flechas. Possuidores de grande energia, eles tiveram em retorno que suportar as libações de flechas, despejadas sobre eles por seus inimigos. Eu te digo, ó rei, que para um kshatriya neste mundo não há uma estrada melhor para o céu do que a batalha. Eles eram todos kshatriyas de grande alma, possuidores de coragem, eles eram ornamentos de assembleias. Eles alcançaram o estado superior de bem-aventurança. Eles não são pessoas pelas quais nós devemos sofrer. Consolando a ti mesmo por ti mesmo para de sofrer, ó touro entre homens. Não cabe a ti te permitir ser dominado pela tristeza e abandonar todas as ações. Há milhares de mães e pais e filhos e esposas neste mundo. De quem são eles, e de quem somos nós? Dia a dia surgem milhares de causas para a tristeza e milhares de causas para o medo. Essas, no entanto, afetam os ignorantes, mas são nada para aquele que é sábio. Não há ninguém caro ou odioso para o tempo, ou o melhor dos curos. O tempo não é indiferente a ninguém. Tudo é igualmente arrastado pelo tempo. O tempo faz todas as criaturas crescerem, e é o tempo que destrói tudo. Quando tudo mais está adormecido, o tempo está desperto. O tempo é irresistível. Juventude, beleza, vida, posses, saúde, e a companhia dos amigos, tudo é instável. Aquele que é sábio nunca cobiçará nenhum desses. Não cabe a te sofrer pelo que é universal. Uma pessoa pode, por ceder à tristeza, ela mesma perecer, mas a própria tristeza, por se entregar a ela, nunca se torna leve. Se tu sentes que a tua tristeza é pesada, ela deve ser neutralizada por não se entregar a ela. Esse mesmo é o remédio para a tristeza, não se entregar a ela. Por insistir nela não se pode diminuí-la. Por outro lado, ela cresce com a indulgência. Após a vinda do mal ou após a perda de algo que é querido, só aqueles que têm pouca inteligência permitem que as suas mentes sejam atormentadas pela aflição. Não é nem lucro, nem religião, nem felicidade, sobre o qual o teu coração está se demorando. A indulgência na aflição é o meio certo de se perder os seus próprios objetos. Através dela uma pessoa se afasta dos três grandes objetivos da vida: religião, lucro e prazer. Aqueles que são desprovidos de contentamento ficam estupefatos na acessão de vicissitudes que dependem da posse de riqueza. No entanto, os que são sábios, por outro lado, não são afetados por essas vicissitudes. Deve-se matar a dor mental pela sabedoria, como a dor física deve ser morta pela medicina. A sabedoria tem esse poder.
No entanto, os que são tolos nunca podem obter tranquilidade de alma. As ações de uma vida anterior seguem o homem de perto, tanto que elas se deitam ao lado dele quando ele se deita, ficam de pé ao lado dele enquanto ele permanece de pé, e correm com ele quando ele corre. Naquelas condições de vida nas quais alguém age bem ou mal, ele desfruta ou sofre o resultado disso em condições similares. Naquelas formas de organização física, nas quais alguém realiza ações específicas, ele desfruta ou sofre os resultados disso em formas parecidas. A própria pessoa é seu próprio amigo, como, de fato, a própria pessoa é seu próprio inimigo. A própria pessoa é a testemunha dos seus atos, bons e maus. Das boas ações surge um estado de felicidade, dos atos pecaminosos surge a dor. Uma pessoa sempre obtém os resultados dos seus atos. Alguém nunca desfruta ou sofre angústia ou dor que não seja o resultado dos seus próprios atos. Pessoas inteligentes como tu, ó rei, nunca afundam em enormidades pecaminosas que são desaprovadas pelo conhecimento e que golpeiam a própria raiz da virtude e felicidade. Capítulo 3. Vidura fala sobre a cura da tristeza. Dhritarashtra disse: ó alto de grande sabedoria, a minha tristeza foi dissipada pelas tuas palavras excelentes. Eu desejo, no entanto, te ouvir falar outra vez. Como, de fato, aqueles que são sábios se livram da dor mental nascida da vinda de males e da perda de objetos que são caros. Vidura disse: aquele que é sábio obtém tranquilidade por subjugar ambas, tristeza e alegria, através de meios pelos quais se pode escapar da tristeza e da alegria. Todas aquelas coisas sobre as quais nós somos ansiosos, ó touro entre homens, são efêmeras. O mundo é como uma bananeira, sem vigor permanente. Já que os sábios e os tolos, os ricos e os pobres, todos, livres das suas ansiedades, dormem no crematório, com corpos privados de carne e cheios de ossos expostos e tendões enrugados, quem entre eles os sobreviventes considerarão como possuidor de marcas características pelas quais os atributos de nascimento e beleza podem ser averiguados? Quando tudo é igual na morte, porque deveriam os seres humanos, cujas mentes são sempre enganadas, pelas coisas deste mundo, cobiçar o posto e a posição uns dos outros. Os eruditos dizem que os corpos dos homens são como casas. Com o tempo estas são destruídas. Há um ser, no entanto, que é eterno. Como uma pessoa, rejeitando um traje, velho ou novo, veste outro, esse é o caso dos corpos de todos os seres incorporados. Ó filho de Vishitravirya, as criaturas obtêm angústia ou dor como resultado das suas próprias ações. Através dos seus atos elas obtêm o céu, ó Bharata, ou felicidade, ou dor. Capazes ou incapazes, elas têm que suportar suas cargas que são o resultado das suas próprias ações. Como entre os vasos de barro, alguns se quebram ainda na roda do oleiro, alguns enquanto parcialmente moldados, alguns logo que formados, alguns depois de removidos da roda, alguns ao longo da remoção, alguns depois da remoção, alguns enquanto molhados, alguns enquanto secos, alguns enquanto são queimados, alguns enquanto são removidos do forno, algum depois da remoção do forno, e alguns enquanto são usados. Exatamente esse é o caso dos corpos das criaturas incorporadas. Alguns são destruídos enquanto ainda no útero, alguns depois de saírem do útero, alguns no dia seguinte, alguns na expiração de uma quinzena ou de um mês, alguns no término de um ano ou de 2 anos, alguns na juventude, alguns na meia-idade, e alguns quando velhos. As criaturas são nascidas ou destruídas de acordo com as suas ações em vidas anteriores. Quando esse é o rumo do mundo, porque você então se entrega à aflição. Como os homens, enquanto nadando se divertindo na água, às vezes afundam e às vezes emergem, ó rei, assim mesmo as criaturas afundam e emergem no rio da vida. Aqueles que têm pouca sabedoria sofrem ou encontram a destruição como resultado das suas próprias ações. Aqueles, no entanto, que são sábios, praticantes de virtude, e desejosos de fazer o bem para todas as criaturas vivas, eles, familiarizados com a real natureza do aparecimento das criaturas neste mundo, ao final alcançam o fim mais sublime. Capítulo 4.
Vidura sobre nascimento, sofrimento e morte de todas as criaturas. Dhritarashtra disse: ó o principal dos oradores, como pode a selva deste mundo ser conhecida? Eu quero saber. Perguntado por mim, diz-me. Vidura disse: eu descreverei para ti todas as ações das criaturas desde a sua primeira concepção. No início o ser vive na mistura de sangue e do fluido vital. Então ele cresce pouco a pouco. Então no término do 5º mês ele assume forma. Ele em seguida se torna um feto com todos os seus membros completos, e vive em um lugar muito impuro, coberto com carne e sangue. Então, pela ação do vento, os seus membros inferiores são virados para cima e a cabeça vem para baixo. Ao chegar nessa postura na boca do útero, ele sofre diversas dores. Por consequência das contrações do útero, a criatura então sai dele, dotada dos resultados de todas as suas ações prévias. Ele então encontra neste mundo outros males que avançam em direção a ele. As calamidades procedem em direção a ele como cães ao cheiro da carne. Em seguida diversas doenças se aproximam dele enquanto ele está acorrentado pelas suas ações anteriores. Atado pelas correntes dos sentidos e mulheres e riquezas e outras coisas doces da vida, diversas práticas más também se aproximam dele então, ó o rei. Apanhado por essas, ele nunca obtém felicidade. Nessa época ele não tem êxito em obter o resultado das suas ações, boas ou más. Aqueles, no entanto, que fixam seus corações na reflexão conseguem proteger suas almas. A pessoa governada por seus sentidos não sabe que a morte vem à sua porta. Finalmente, arrastado pelos mensageiros do destruidor, ele encontra a destruição no tempo estabelecido. Agitado por seus sentidos, por qualquer bem ou mal que tenha sido feito no início, e desfrutando ou sofrendo os frutos destes, ele uma vez mais se torna indiferente às suas ações de automassacre. Pai, o mundo é enganado, e a avareza o traz sob seu domínio. Privada de discernimento pela avareza, raiva e medo, uma pessoa não conhece a si mesma. Cheia de alegria por sua própria respeitabilidade de nascimento, uma pessoa é vista difamando aquelas que não são nobres de nascimento. Inchado também com orgulho de riqueza, alguém é visto desprezando os pobres. Alguém considera outros como tolos e ignorantes, mas raramente faz uma avaliação de si mesmo. Alguém atribui falhas a outros, mas nunca deseja punir a si mesmo. Já que os sábios e os ignorantes, os ricos e os pobres, os nobres de nascimento e os de nascimento humilde, os honrados e os desonrados, todos vão para o lugar dos mortos e dormem lá livres de toda a ansiedade, com corpos privados de carne e cheios somente de ossos unidos por tendões completamente secos, quem entre eles os sobreviventes considerariam como distintos acima dos outros e por quais sinais eles averiguariam os atributos de nascimento e beleza? Quando todos, esticados da mesma maneira, dormem no solo nu, porque então os homens, abandonando a sua sabedoria, desejariam enganar uns aos outros. Aquele que, olhando esse ditado, nas escrituras, com seus próprios olhos ou ouvindo de outros, pratica a virtude neste mundo de vida instável e adere a essa desde cedo alcança o fim mais sublime. Aprendendo tudo isso, aquele que adere à verdade, ó o rei, consegue passar por todos os caminhos. Capítulo 5. História do Brahmani na beira da cova, bebendo mel à beira da morte. Dhritarashtra disse: conta-me em detalhes tudo sobre os caminhos daquele conhecimento pelo qual esta selva de deveres pode ser percorrida com segurança. Vidura disse: tendo reverenciado o autocriado, eu obedecerei a tua ordem por te dizer como os grandes sábios falam da selva da vida. Certo Brahmani, vivendo no grande mundo, se encontrou em uma ocasião em uma floresta inacessível, grande, e cheia de animais predadores. Ela abundava por toda parte, com leões e outros animais parecidos com elefantes, todos os quais estavam empenhados em rugir alto. Tal era o aspecto daquela floresta que o próprio Yama se assustaria nela. Contemplando a floresta, o coração do Brahmani ficou extremamente agitado. Seu cabelo se arrepiou, e outros sinais de medo se manifestaram, ó destruidor de inimigos.
Entrando nela, ele começou a correr para lá e para cá, lançando seus olhares para todos os pontos do horizonte para descobrir alguém cuja proteção ele pudesse procurar. Desejando evitar aquelas criaturas terríveis, ele correu apavorado. Ele não conseguiu, no entanto, se distanciar delas ou se livrar da sua presença. Ele então viu que aquela floresta horrível era cercada por uma rede, e que uma mulher terrível ficava lá, esticando os braços. Aquela grande floresta era também rodeada por muitas cobras de 5 cabeças e de formas terríveis, altas como colinas e que tocavam o próprio céu. Dentro dela tinha uma cova cuja boca estava coberta com muitas trepadeiras e ervas firmes e inflexíveis. O Brahmane, enquanto vagava, caiu naquele buraco invisível. Ele ficou emaranhado naqueles aglomerados de trepadeiras que estavam entrelaçadas umas com as outras, como uma grande fruta de uma jaqueira pendurada pelo caule. Ele continuou pendurado lá, de pés para cima e cabeça para baixo. Enquanto ele estava naquela posição, diversas outras calamidades o alcançaram. Ele viu uma cobra grande e forte dentro do buraco. Ele também viu um elefante gigantesco perto da entrada dele. Aquele elefante, de cor escura, tinha 6 faces e 12 pés. E o animal gradualmente se aproximava daquela cova coberta com trepadeiras e árvores. Sobre os gravetos da árvore, que ficava na abertura da cova, vagavam muitas abelhas de formas terríveis, empenhadas desde antes em beber o mel colhido em seus favos sobre os quais elas enxamearam em grande número. Repetidamente elas desejavam, ó touro da raça Bharata, provar aquele mel que, embora doce para todas as criaturas, podia, no entanto, atrair somente as crianças. O mel, coletado nos favos, caía em muitos jatos. A pessoa que estava pendurada na cova bebia continuamente aqueles jatos. Empenhada, em tal situação lamentável, em beber aquele mel, a sua sede, no entanto, não podia ser mitigada. Insatisfeita com tais goles repetidos, a pessoa desejava mais. Mesmo assim, ó rei, ele não ficou indiferente à vida. Mesmo lá, o homem continuou a esperar pela existência. Vários ratos pretos e brancos estavam roendo as raízes daquela árvore. Havia um medo de animais predadores, daquela mulher feroz nos arredores daquela floresta, daquela cobra no fundo do poço, daquele elefante perto de seu topo, da queda da árvore pela ação dos ratos, e por fim daquelas abelhas voando por perto para experimentar o mel. Nessa situação ele continuou a viver, privado de sua razão, naquela selva, nunca perdendo em nenhum momento a esperança de prolongar sua vida. Capítulo 6. Explicação dos símiles de Vidura. Dhritarashtra disse: Pai, grande era a desgraça dessa pessoa e muito doloroso o seu modo de vida. Dize-me, ó o principal dos oradores, de onde vinha o seu apego à vida e sua felicidade? Onde é essa região, tão desfavorável para a prática de virtude, na qual essa pessoa reside? Ó, dize-me, como esse homem será libertado de todos aqueles grandes terrores? Conta-me tudo isso. Nós então nos esforçaremos devidamente por ele. A minha compaixão foi muito incitada pelas dificuldades que se encontram no caminho do seu salvamento. Vidura disse: aqueles que estão familiarizados, ó monarca, com a religião de Moksha citam isso como um símile. Compreendendo isso devidamente, uma pessoa pode obter felicidade nas regiões futuras. Aquilo que é descrito como a selva é o grande mundo. A floresta inacessível dentro dela é a esfera limitada da própria vida de uma pessoa. Aqueles que foram citados como animais predadores são as doenças, às quais nós estamos sujeitos. A mulher de proporções gigantescas que reside na floresta é identificada pelos sábios com a decrepitude que destrói a aparência e a beleza. O que foi falado como a cova é o corpo ou a moldura física das criaturas incorporadas. A enorme cobra residindo no fundo daquela cova é o tempo, o destruidor de todas as criaturas incorporadas. Ele é, de fato, o destruidor universal. O feixe de trepadeiras crescendo naquela cova e em cujos caules espalhados o homem está pendurado é o desejo pela vida que é nutrido por todas as criaturas. O elefante de 6 faces, ó rei, que procede em direção à árvore que fica na boca da cova é citado como o ano.
Seus 6 rostos são as estações e seus 12 pés são os 12 meses. Os ratos e as cobras que estão cortando a árvore são os dias e as noites que estão diminuindo constantemente os períodos de vida de todas as criaturas. Os que são descritos como abelhas são os nossos desejos. Os jatos numerosos que estão gotejando o mel são os prazeres derivados da satisfação dos nossos desejos e nos quais os homens são vistos serem fortemente viciados. Os sábios sabem que tal é o curso da vida. Através desse conhecimento eles conseguem romper os seus grilhões. Capítulo 7. Vidura sobre os vínculos ao mundo. Analogia da carruagem. Dhritarashtra disse: excelente é essa parábola que tu narraste. De fato, tu conheces a verdade. Tendo escutado as tuas palavras como néctar, eu desejo ouvir mais de ti. Vidura disse: ouve-me, ó rei, eu falarei mais uma vez em detalhe sobre aqueles meios cujo conhecimento permite aos sábios se livrarem das amarras do mundo. Como uma pessoa, ó rei, que viaja um longo caminho às vezes é obrigada a parar quando muito fatigada, assim mesmo, ó Bharata, aqueles que têm pouca inteligência, viajando pelo prolongado caminho da vida, têm que fazer frequentes paradas, na forma de repetidos nascimentos no útero. Aqueles, no entanto, que são sábios estão livres dessa obrigação. Os homens conhecedores das Escrituras, por isso, descrevem o curso da vida como um longo caminho. Os sábios também chamam de floresta a rota da vida com todas as suas dificuldades. As criaturas, ó touro da raça Bharata, móveis ou imóveis, têm que voltar ao mundo repetidamente. Somente o sábio escapa. As doenças, mentais e físicas, às quais os mortais estão sujeitos, visíveis ou invisíveis, são citadas como animais predadores pelos sábios. Os homens são sempre afligidos e impedidos por elas, ó Bharata. Então, além disso, aquelas bestas predadoras ferozes, representadas por suas próprias ações na vida, nunca causam qualquer ansiedade àqueles de pouca inteligência. Se alguma pessoa, ó monarca, de alguma maneira escapa das doenças, a decrepitude, aquela destruidora da beleza, a alcança depois. Mergulhado em um lamaçal pelos objetos dos diferentes sentidos, sons, formas, sabores, toques e aromas, o homem permanece lá sem nada para salvá-lo. Enquanto isso os anos, as estações, os meses, as quinzenas, os dias e as noites, vindo uns depois dos outros, gradualmente o despojam de beleza e diminuem o período concedido a ele. Esses todos são mensageiros da morte. Aqueles, no entanto, que têm pouco discernimento não sabem que eles não assim. Os sábios dizem que todas as criaturas são governadas pelo ordenador através das suas ações. O corpo de uma criatura é chamado de carro. O princípio vivo é o motorista daquele carro. Os sentidos são como os corcéis. As nossas ações e a inteligência são os tirantes. Aquele que segue atrás daqueles corcéis corredores tem que vir repetidamente a este mundo em uma sucessão de renascimentos. Aquele, no entanto, que, sendo autocontrolado os reprime por meio do seu discernimento não tem que voltar. Aqueles, de qualquer modo, que não estão entorpecidos enquanto vagam nesta roda da vida que está girando como uma roda real, na verdade não vagam em uma sucessão de renascimentos. Aquele que é sábio deve certamente cuidar para impedir a obrigação do renascimento. Não se deve ser indiferente a isso, pois a indiferença pode nos submeter a isso repetidamente. O homem, ó rei, que dominou seus sentidos e subjugou a ira e a cobiça, que está contente e é sincero em palavras, consegue obter a paz. Este corpo é chamado de carro de Yama. Então aqueles que têm pouca inteligência são entorpecidos por ele. Tal pessoa, ó rei, obterá aquilo que tu obtiveste. A perda de reino, de amigos, e de filhos, ó Bharata, e tais como esses alcançam aquele que ainda está sob a influência do desejo. Aquele que é sábio deve aplicar o remédio da inteligência para todas as grandes angústias. De fato, obtendo o remédio da sabedoria, que é realmente muito eficaz e é quase inalcançável, o homem de alma controlada matará essa doença séria chamada tristeza. Nem bravura, nem riqueza, nem amigos, nem bem-querentes podem curar um homem de sua dor tão eficazmente quanto a alma autocontrolada.
Portanto, cumpridor do grande dever de abstenção de todas as injúrias, ou amizade por todas as criaturas, ser de comportamento piedoso, ó Bharata. Autodomínio, renúncia e atenção são os 3 corcéis de Brahman. Aquele que sobe no carro de sua alma, ao qual estão unidos esses corcéis, com a ajuda de tirantes providos por boa conduta, e o dirige, rejeitando todo o medo da morte, procede, ó rei, para as regiões de Brahman. Aquela pessoa, ó monarca, que dá a todas as criaturas uma garantia da sua inofensividade, vai para as mais elevadas das regiões, ao reino abençoado de Vishnu. O resultado que uma pessoa obtém por uma garantia a todas as criaturas da sua inofensividade não pode ser obtido por 1000 sacrifícios ou por jejuns diários. Entre todas as coisas certamente não há nada mais estimado do que o próprio eu. A morte é certamente desgostada por todas as criaturas, ó Bharata. Portanto, a compaixão deve certamente ser mostrada a todos. Dotados de diversos tipos de erros envolvidos pela rede da sua própria inteligência, aqueles que são maus e que têm boa visão vagam repetidamente sobre a terra. Aqueles, no entanto, que são sábios e dotados de visão sutil alcançam a união com Brahman. Capítulo 8. Vyasa explica a batalha como ordenada pelos deuses. A angústia de Dhritarashtra finalmente acalmada. Vaisampayana disse. Mesmo depois de ouvir as palavras de Vidura, o chefe dos Kurus, tomado pela dor por causa da morte de seus filhos, caiu sem sentido sobre a terra. Vendo cair naquele estado, os seus amigos, como também Vyasa nascido na ilha, e Vidura, e Sanjaya, e outros bem-querentes, e os atendentes que costumavam servir nos portões e que desfrutavam de sua confiança, borrifaram água fria sobre o corpo dele, e o abanaram com folhas de palmeira, e o esfregaram suavemente com suas mãos. Por um longo tempo eles confortaram o rei naquela condição. O monarca, recuperando os sentidos depois de muito tempo, chorou muito, dominado pela tristeza por conta da morte de seus filhos. Ele disse: que vergonha para a condição de humanidade! Que vergonha para o corpo humano! As dores que são sofridas nesta vida frequentemente resultam da própria condição de humanidade. Pai, ó Senhor, grande é a tristeza, como o veneno ou fogo, que alguém sofre pela perda de filhos, de riqueza, de amigos, e parentes. Essa tristeza faz os membros queimarem e a nossa sabedoria ser destruída. Dominado por essa aflição, considera-se que a morte é preferível. Essa calamidade que me alcançou por má sorte é exatamente assim. Ela não irá, eu vejo, acabar exceto com a própria vida. Ó melhor dos regenerados, eu irei, portanto, pôr um fim na minha vida neste mesmo dia. Tendo dito essas palavras para seu pai de grande alma, a principal dentre todas as pessoas conhecedoras de Brahman, Dhritarashtra, subjugado pela angústia, ficou entorpecido. O rei, ó monarca, refletindo sobre suas aflições, ficou estupefato. Ouvindo essas palavras dele, o pujante Vyasa falou desta maneira para seu filho atormentado pelo pesar pela morte de seus filhos. Vyasa disse: ó Dhritarashtra de braços poderosos, escuta o que eu digo. Tu possuis erudição, tu tens grande inteligência e, ó poderoso, és hábil em compreender os deveres. Nada do que deve ser sabido é desconhecido para ti, ó destruidor de inimigos. Sem dúvida tu conheces a instabilidade de todas as coisas fadadas à morte. Quando o mundo de vida é instável, quando este mundo não é eterno, quando a vida é certa de terminar na morte, por que então, ó Bharata, tu sofres? Perante os teus próprios olhos, ó rei, a concatenação de fatos ocasionada pelo tempo, fazendo do teu filho a causa, produziu essa hostilidade. Essa destruição dos Kurus, ó rei, era inevitável. Por que então tu choras por aqueles heróis que alcançaram o fim mais sublime? Ó tu de braços poderosos, Vidura de grande alma sabia tudo. Com todo o seu poder ele se esforçou, ó rei, para ocasionar a paz. É minha opinião que a direção marcada pelo destino não pode ser controlada por ninguém, mesmo que se lute pela eternidade. O rumo que foi determinado pelos deuses foi ouvido diretamente por mim. Eu o relatarei para ti, para que tu possas ter tranquilidade mental.
Uma vez antes, sem nenhuma fadiga, eu viajei muito rapidamente a corte de Indra. Lá eu vi todos os habitantes do céu reunidos. Lá estavam, ó o impecável, todos os rishis celestes também, encabeçados por Narada. Lá, ó o monarca, eu vi também a terra, em sua forma incorporada. A última tinha ido aos deuses para a realização de uma missão específica. Aproximando-se dos deuses, ela disse: o que todos vocês devem fazer por mim, ó abençoados, já foi prometido por vocês enquanto vocês estavam na residência de Brahma. Que aquilo seja realizado logo. Ouvindo essas palavras dela, Vishnu, o adorado de todos os mundos, dirigiu-se sorridente a ela no meio do conclave celeste, dizendo: o mais velho dos 100 filhos de Dhritarashtra, que é conhecido pelo nome de Duryodhana, realizará o teu trabalho. Através daquele rei o teu propósito será realizado. Por causa dele muitos reis se reunirão no campo de Kuru. Hábeis em golpear, eles matarão uns aos outros por meio de armas sólidas. É evidente, ó deusa, que a tua carga será aliviada em batalha. Vai rapidamente para a tua própria residência e continua a sustentar o peso das criaturas, ó bela. Disso tu deves entender, ó rei, que o teu filho Duryodhana, nascido no útero de Gandhari, era uma porção de Kali, nascido para o objetivo de causar uma matança universal. Ele era vingativo, impaciente, colérico e difícil de ser satisfeito. Pela influência do destino os irmãos dele também se tornaram como ele. Sakuni se tornou seu tio materno e Karna seu grande amigo. Muitos outros reis nasceram sobre a terra para ajudar no trabalho de destruição. Como o rei é, assim também se tornam os seus súditos. Se o rei se torna justo, até a injustiça, em seus domínios, assume a forma de justiça. Os servos, sem dúvida, são afetados pelos méritos e defeitos dos seus patrões. Aqueles teus filhos, ó rei, tendo obtido um rei mau, foram todos destruídos. Conhecedor da verdade, Narada sabia disso tudo. Teus filhos, pelos próprios erros deles, foram todos destruídos, ó rei. Não te aflijas por eles, ó monarca. Não há causa para aflição. Os Pandavas não têm, ó Bharata, a menor culpa no que aconteceu. Teus filhos eram todos de almas pecaminosas. Foram eles que causaram essa destruição sobre a terra. Abençoado sejas tu. Narada realmente informou Yudhishthira de tudo isso em sua corte na ocasião do sacrifício Rajasuriya, dizendo: os Pandavas e os Kauravas, combatendo uns aos outros, encontrarão a destruição. Faze, ó filho de Kunti, o que tu deves fazer. Após essas palavras de Narada, os Pandavas ficaram cheios de aflição. Eu assim te disse, esse que é um segredo eterno dos deuses. Isso destruirá a tua dor e devolverá o teu amor à vida, e te fará nutrir afeição pelos Pandavas, porque tudo o que aconteceu foi devido ao que foi ordenado pelos deuses. Ó tu de braços poderosos, eu fiquei sabendo de tudo isso algum tempo antes. Eu também falei disso para o rei Yudhishthira o justo na ocasião do seu principal dos sacrifícios, o Rajasuriya. Quando secretamente eu informei de tudo isso, o filho de Dharma se esforçou o melhor que pôde para preservar a paz com os Kauravas. Aquilo, no entanto, que é ordenado pelos deuses, se mostrou poderoso demais para ser frustrado por ele. O decreto, ó rei, do destruidor, não pode ser impedido de modo algum pelas criaturas móveis e imóveis. Tu és dedicado à virtude e és possuidor de inteligência superior, ó Bharata. Tu sabes também qual é o caminho e qual não é o caminho de todas as criaturas. Se o rei Yudhishthira souber que tu estás queimando de angústia e perdendo os teus sentidos frequentemente, ele rejeitará o seu próprio ar vital. Ele é sempre compassivo e possui sabedoria. A sua bondade se estende até a todas as criaturas inferiores. Como é possível, ó rei, que ele não mostre compaixão por ti, ó monarca? Por minha ordem, e sabendo que o que é ordenado é inevitável, como também por bondade com os Pandavas, continua a manter a tua vida, ó Bharata. Se tu viveres assim, a tua fama se espalhará pelo mundo. Tu então poderás adquirir o conhecimento de todos os deveres e ter muitos anos para obter mérito ascético.
Essa tristeza pela morte dos teus filhos que surgiu no teu coração, como um fogo ardente, deve sempre ser extinta, ó rei, pela água da sabedoria. Vaisampayana continuou, ouvindo essas palavras de Vyasa de energia incomensurável e refletindo sobre elas por um momento, Dhritarashtra disse: ó o melhor dos regenerados, eu estou extremamente aflito por uma carga pesada de aflição. Os meus sentidos estão me abandonando repetidamente e eu sou incapaz de me manter firme. Ouvindo, no entanto, essas tuas palavras sobre o que foi ordenado pelos deuses, eu não pensarei em abandonar minha vida e viverei e agirei sem ceder ao pesar. Ouvindo essas palavras de Dhritarashtra, ó monarca, Vyasa, o filho de Satyavati, desapareceu em seguida. Capítulo 9. Sanjaya retorna a Dhritarashtra, discernimento removido. Janamejaya disse, depois que o santo Vyasa tinha ido embora, o que, ó o sábio regenerado, fez o rei Dhritarashtra? Cabe a ti me dizer isso. O que também fez o rei Kuru, o filho de grande alma de Dharma? E o que também aqueles três, Kripa e os outros, fizeram? Eu ouvi sobre as façanhas de Ashvatthama e a mútua pronunciação de maldições. Conta-me o que aconteceu em seguida e o que Sanjaya disse ao velho rei. Vaisampayana disse, depois que Duryodhana tinha sido morto e todas as tropas massacradas, Sanjaya, privado de sua visão espiritual, voltou para Dhritarashtra. Sanjaya disse, os reis de diversos povos, vindos de diversos reinos, todos, ó rei, foram para as regiões dos mortos, junto com teus filhos. Teu filho, ó rei, que tinha sido constantemente implorado por paz, mas que sempre desejou terminar sua hostilidade com os Pandavas por massacrá-los, fez a terra ser exterminada. Ó rei, faze com que os ritos fúnebres dos teus filhos e netos e amigos sejam realizados segundo a ordem apropriada. Vaisampayana continuou. Ouvindo essas palavras terríveis de Sanjaya, o rei caiu no chão e ficou imóvel como alguém carente de vida. Aproximando-se do monarca que estava deitado prostrado no chão, Vidura, familiarizado com todos os deveres, disse estas palavras: levanta, ó rei, por que tu ficas assim? Não sofras, ó touro da raça Bharata. Esse mesmo, ó Senhor da terra, é o fim de todas as criaturas. A princípio as criaturas são inexistentes. Entre mentes, ó Bharata, elas se tornam existentes. No fim, elas mais uma vez se tornam inexistentes. Que razão para a tristeza há em tudo isso? Por ceder à tristeza uma pessoa não pode obter de volta os mortos. Por ceder à tristeza a própria pessoa não pode morrer. Quando esse é o rumo do mundo, por que tu te entregas à dor? Alguém pode morrer sem ter se envolvido em batalha. Alguém também pode escapar com vida depois de ter se envolvido em batalha. Mas quando chega o tempo, ó rei, não se pode escapar. O tempo arrasta todas as espécies de criaturas. Não há ninguém caro ou odioso para o tempo, ó o melhor dos Kurus. Como o vento arranca as extremidades de todas as folhas de ervas, assim mesmo as criaturas, ó touro da raça Bharata, são trazidas pelo tempo sob o seu domínio. Todas as criaturas são como membros da mesma caravana em viagem para o mesmo destino. Que causa de tristeza há se o tempo encontra uma pessoa um pouco mais cedo do que outra? Aqueles, além disso, ó rei, que caíram em batalha e por quem tu te afliges não são realmente objetos do teu pesar, já que todos aqueles ilustres foram para o céu. Por sacrifícios com presentes abundantes, por austeridades ascéticas, e por conhecimento as pessoas não podem ir tão facilmente para o céu quanto os heróis por coragem em batalha. Todos aqueles heróis eram familiarizados com os Vedas. Todos eles eram praticantes devotos e todos eles pereceram encarando o inimigo em batalha. Que causa de tristeza há então? Eles despejaram suas libações de flechas sobre os corpos dos seus inimigos corajosos como sobre um fogo. Os principais dos homens, eles suportaram em retorno libações de flechas despejadas sobre eles mesmos. Eu te digo, ó rei, que não há melhor caminho para o céu para um kshatriya do que através da batalha. Todos eles eram kshatriyas de grande alma, todos eles eram heróis e ornamentos de assembleias.
Eles alcançaram o estado superior de bem-aventurança. Não se deve se afligir por eles. Conforte a ti mesmo. Não sofras, ó touro entre homens. Não cabe a ti te permitir ser dominado pela tristeza e abandonar todas as ações